Olá, esse vai ser um vídeo sobre o algoritmo Least Recently Used, para a disciplina de Sistemas Operacionais da turma de ADS Módulo 2, do Instituto Federal do Piauí, Campus Parnaíba. O meu grupo é composto pelo Thiago Carvalho, Sabrina Xavier, Samuel Costa, Ian Gabriel, João Vitor, Luana Vasconcelos e Thalio Celione. Neste estudo, exploramos a política de substituição de página conhecida como Least Recently Used. Essa abordagem, fundamental em sistemas de gerenciamento de memória, prioriza a remoção das páginas que não foram acessadas por um período prolongado, mantendo as mais recentemente utilizadas na memória principal. Vou começar explicando a paginação em disco. A memória RAM sempre foi um recurso escasso em sistemas de computação. Por isso, seu uso deve ser gerenciado de forma eficiente, para que todos os processos possam ter memória suficiente para operar. Além disso, a crescente manipulação de informações multimídia, imagens, áudio, vídeo, contribui para esse problema, uma vez que essas informações são geralmente volumosas e seu tratamento exige grandes quantidades de memória livre. Os mecanismos de memória virtual suportados pelo hardware permitem usar dispositivos de armazenamento secundário como extensão da memória RAM. Com isso, partes ociosas da memória podem ser transferidas para um disco, liberando a memória RAM para outros usos. Caso algum processo tente acessar esse conteúdo posteriormente, ele deverá ser trazido de volta à memória. A transferência dos dados entre memória e disco é feita pelo sistema operacional de forma transparente para os processos. A transferência de páginas entre a memória e o disco é realizada pelo núcleo do sistema operacional. As páginas a retirar da memória são escolhidas por ele, de acordo com algoritmos de substituição de páginas. Quando um processo tenta acessar uma página que está em disco, o núcleo é alertado pela MMU e traz a página de volta à memória para poder ser acessada. Para cada página transferida para o disco, a tabela de páginas de processo é ajustada. O flag de presença da página em RAM é desligado e a posição da página no disco é registrada, ao invés do quadro. Páginas que foram transferidas da memória para o disco possivelmente serão acessadas no futuro por seus processos. Quando um processo tentar acessar uma página que está em disco, esta deve ser transferida de volta para a memória para possibilitar o acesso, de forma transparente ao processo. Quando um processo acessa uma página, a MMU verifica se o mesma está presente na memória RAM. Em caso positivo, faz o acesso ao endereço físico correspondente. Caso contrário, a MMU gera uma interrupção de falta de página, page fault, que desvia a execução para o sistema operacional. O sistema operacional verifica se a página é válida, usando os flags de controle da tabela de páginas. Caso a página seja inválida, o processo tentou acessar um endereço inválido e deve ser abortado. Por outro lado, caso a página solicitada seja válida, o processo deve ser suspenso enquanto o sistema transfere a página de volta para a memória RAM e faz os ajustes necessários na tabela de páginas. Uma vez a página carregada em memória, o processo pode continuar sua execução. Agora eu vou falar propriamente do algoritmo Least Recently Used. A ideia principal por trás do algoritmo LRU é priorizar a remoção de elementos que foram menos recentemente utilizados, ao trabalhar com um conjunto limitado de recursos, como a capacidade de armazenamento da memória cache. O LRU mantém um registro de tempo em que cada elemento é acessado. Quando necessário fazer espaço para armazenar novos elementos e a capacidade está esgotada, o LRU remove o elemento que não foi acessado por mais tempo, presumindo que os itens menos recentemente usados têm menor probabilidade de serem necessários em breve. LRU, lista encadeada. Uma implementação simples é usar uma lista encadeada, na qual cada nó guarda um elemento e seu timestamp de acesso. Quando o elemento é acessado, é movido para o início da lista. Quando há a necessidade de remover um elemento, o mais antigo, o último da lista, é descartado. Sobre essa imagem, eu estarei explicando mais detalhadamente como ela funciona
mais adiante no vídeo. As vantagens do algoritmo LRU é que ele fornece menos número de falhas de página do que qualquer outro algoritmo diferente do ideal. Ele não sofre da anomalia de Bilady, fenômeno em que o aumento do número de quadros de página resulta em um aumento no número de faltas de página. Ele pode ser implementado tanto por hardware quanto por software. E o algoritmo Least Recently Used é muito eficiente, mais eficiente que algoritmos como o FIFO. As desvantagens é que ele é difícil de implementar, pois é necessária assistência de hardware. E há mais sobrecarga, pois temos que controlar quais páginas foram referenciadas. Referências. E aqui vai estar sendo onde eu vou estar explicando o funcionamento do algoritmo passo a passo, conforme o mesmo esquema daquela imagem que estava no slide da lista encadeada. Aqui vai ser a string referência, que é pra gente só saber qual vai ser a página lógica, que são as páginas lógicas que vão estar sendo acessadas, que vão estar sendo guardadas nas páginas físicas. Aqui vai ser um marco pra gente saber, como se fosse uma variável, pra gente saber qual vai ser a página a ser substituída, a chamada página vítima, que no caso desse algoritmo, Least Recently Used, é a que foi usada menos recentemente. Aqui é para marcar o tempo, 12 tempos. Aqui eu vou estar marcando com sim ou não se ocorreu page fault. Aqui as páginas físicas estão todas liberadas, então não tem problema para marcar a página lógica a ser acessada e ocorreu a page fault, a substituição. Quando a gente for para a próxima coluna, aqui já vai estar o 2, a página física 1 vai estar liberada, então ela pode ser marcada aqui sem problema. Ah, eu esqueci de botar aqui a página ser substituída, que no caso, como ela foi a primeira, só tinha ela, e aqui continua sendo ela porque ela foi a menos recentemente acessada. A mais recentemente foi a 3, a menos foi a 2. Vai ser assim por diante. Aqui já vai estar marcado e 1 vai ter espaço livre para entrar aqui sem problema. E a página ser substituída continua sendo a 2. Que ocorreu o page fault, isso aqui também. Aqui a gente pode continuar no mesmo processo anterior. Tem página livre, então não é um problema a ser resolvido. O A pode entrar aqui sem problema. E a página continua sendo 2. Se a gente for contar aqui, foi acessada menos recentemente. Aqui já vai ocorrer um problema, certo? Porque as páginas físicas estão todas ocupadas. Está sendo chamado um novo processo aqui, ele precisa entrar em algum lugar. A gente conferindo aqui qual vai ser a página a ser substituída, a gente pode ver que é o 2. Então o B vai entrar no lugar do 2, vai ser substituído, e o resto continua a mesma coisa. E aqui vai ocorrer uma diferença, né? Porque o 2 ele já foi substituído, aí vai passar para o próximo. Depois do 2, o que foi usado menos recentemente, acessado menos recentemente, foi o 3. Vou botar o 3 aqui. E ocorreu page fault. Aqui o 3, a gente pode ver que ele já está na página física 1. Então não é necessário ocorrer nenhuma substituição. A gente pode só marcar os mesmos. E aqui o 3, como ele acabou de ser acessado, ele vai deixar de ser o menos recentemente acessado. E vai passar para o próximo, que vai ser, no caso, 1 aqui. Passou do 3 para o 1. A gente coloca 1 aqui. E não ocorreu o page fault. Deixa bonitinho. 1, ele também já está numa página física, então não tem necessidade de ocorrer nenhum tipo de substituição. A gente pode só marcar normalmente como já estava. A única diferença vai ser que, como 1 estava aqui, ele acabou de ser acessado, não vai ser mais ele a página vítima, vai ser a seguinte, que é o que foi menos acessada, vai ser o A. Também não ocorreu. Aqui continua 1, então ele vai continuar aqui no mesmo esquema.
e a página é substituída, continua o A. E também não ocorreu page fault. Aqui a gente pode ver que o C não estava em nenhuma página física, então ele vai ter que ser substituído por algum anterior, né? A gente vai conferir que é o A, então o C já vai entrar aqui no lugar do A. E o resto é no mesmo esquema. Já estava, continua. Só existe uma página vídeo. E aqui vai trocar do A, a gente vai contar de trás, aqui, de frente para trás, né? Pra ver qual é o próximo. Vai ser o 1 foi acessado aqui, o 3 aqui. Então a gente vê que depois do A é o B, certo? O último depois do A, acessado recentemente, foi o B. Então a gente coloca o B aqui. E ocorreu o page fault. Aqui o D vai ter que entrar em algum lugar também, né? Porque as páginas estão todas ocupadas e o D não está. A gente confere que a página a ser trocada é o B, então a gente pode colocar aqui. Pode substituir. E a página física, a página a ser substituída vai deixar de ser o B, porque ele acabou de ser trocado. Vai passar para ser o próximo do B, que a gente pode ver que é o 3. Depois do B é o 3. 1 já está aqui, então a gente pode escrever, continuar normalmente os processos, e não precisa ocorrer nenhum tipo de substituição. E a página a ser substituída continua 3. Aqui não ocorreu nenhum tipo de page fault. Aqui no último tempo vai ocorrer uma substituição, né? O A não está em nenhuma página física, está sendo chamado, ele precisa entrar. A gente confere que é o 3 a ser trocado, a gente já pode trocar aqui no lugar do 3. E o resto continua a mesma coisa. E a página a ser trocada vai deixar de ser o 3, porque ele acabou de ser substituído. E para conferir qual vai ser a página a ser substituída, que não é mais o 3, porque ele acabou de ser substituído, a gente vai contar aqui de trás pra frente, do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4. 4 é o número de páginas físicas e o menos recentemente usado foi o C. Então, se aqui continuasse a planilha, continuasse o algoritmo, o próximo a ser trocado seria o C. E ocorreu o page fault. Se a gente fosse conferir aqui, comparar esse algoritmo com outros algoritmos do mesmo estilo, a gente perceberia uma diferença aqui nas page faults com o FIFO, o First In First Out, que ele consegue ser um pouco mais eficiente. Se a gente for contar aqui as page faults, ocorreram 4, 5, 6, 7, 8. 8 page faults. E esse foi o vídeo explicando o funcionamento, os conceitos do algoritmo Least Recently Used, também com paginação de disco. Muito obrigado a todos.